Gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 20. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Nós vamos ler dos versos de número 1 até o verso de número 6. E Apocalipse essa manhã já começa em clima de despedida. Nós estamos praticamente na última mensagem do livro de Apocalipse, em que pese o fato que ainda existem 2 capítulos pela frente, algumas mensagens ainda, o capítulo 20 de Apocalipse é o capítulo definitivo. Sem o Apocalipse capítulo de número 20, nós não teríamos o final dessa história, para onde Deus está levando o enredo da humanidade, a história da humanidade. O capítulo 20 ele é determinante para que a gente entenda a vontade de Deus. Ele é o cume, ele é a conclusão de todas as passagens e promessas do Antigo Testamento. É um capítulo importantíssimo para a cristandade e, infelizmente, tão negligenciado. Poucos cristãos entendem, de fato, o que significa o milênio, o reino de Cristo aqui na terra. É somente o assunto que ele mais pregou. Todas as parábolas de Jesus falavam a respeito do seu reino. E aqui existe a conclusão, a definição sobre o que é plenamente o reino de Deus, o reino que Cristo tanto pregou. Então estou motivado essa manhã de pregar essa, se assim posso chamar, última mensagem no livro de Apocalipse. Tantos desencorajamentos, tantas pessoas de fora que diziam que era impossível de ser feito, que não dava para pregar Apocalipse capítulo por capítulo, verso por verso, que era enigmático demais, que era misterioso demais, que era controverso, que era polêmico. Mas nós juntos conseguimos, aqui estamos, pregando e entendendo, caminhando e confiando nas promessas de Cristo Jesus, no que diz respeito ao tempo do fim. Estamos aqui com o nosso coração voltado para o livro de Apocalipse. E quanta coisa nós não vimos. Vimos a respeito da proteção espiritual que ele garante aos seus filhos. Vimos a respeito do anticristo e das suas mentiras, a sua origem e a sua derrocada. Estamos agora vendo o capítulo 20, onde o milênio ele é concluído. E Cristo está vindo com o seu poder e grande glória. Que belo cordeiro, o leão da tribo de Judá, o início e o fim, o alfa e o ômega, aquele que era, que é e que há de vir. Quanta beleza e majestade existem aqui no livro de Apocalipse. É um livro de louvor e nem por um segundo ficamos com medo do exército das trevas. Se ficamos com medo, foi com medo do nosso Senhor, com medo da sua grandeza, temor por quem ele é e por nada mais. Vocês estão comigo? Capítulo 20 de Apocalipse, versos 1 a 6. Assim diz a palavra do Senhor. Vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Então vi alguns tronos, e foi dado o poder de julgar aos que nele se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo
e reinarão com ele durante os 1000 anos. Até aí. Igreja do Senhor, aqui está o milênio de Cristo, o reino de Jesus, sendo impetrado na história humana, completamente e plenamente. Existem várias maneiras de se interpretar o livro de Apocalipse. Existe, por exemplo, a maneira mais quista pelo meio reformado. E eu não posso mentir para você. Hoje, a opinião majoritária do meio reformado é a amilenista, que crê que o capítulo 20 aqui do livro de Apocalipse não é na terra. O reino de Cristo não é um reino a ser colocado no nosso mundo terreno como conhecemos. Não. Diz respeito ao céu, às coisas celestiais. O milênio nada mais é do que o estado eterno. Cristo colocando o fim, o recomeço em todas as coisas no céu. Essa é a opinião majoritária, opinião preterista. Ele enxerga o livro de Apocalipse como que acontecendo no passado. Então, o reino do anticristo é Roma, o anticristo é somente Nero, e ele vai lendo cada fase de Apocalipse comparando com algo que já aconteceu. Essa posição tem lá as suas verdades, mas não a completa verdade. Existe também uma outra posição, a posição futurista, que crê que Apocalipse se remete ao futuro, que Cristo virá, que o anticristo é alguém levantado, que a Babilônia ela é um sistema terreno, secular e mundano, enfim. Vê o Apocalipse como que acontecendo no futuro. E temos também a opinião idealista, ou seja, todos os sistemas têm as suas Babilônias, os seus anticristos, e o que Cristo veio colocar aqui é um reino ideal na terra. Aquilo que deveria ser, mas que por força do pecado não é. Essa posição também tem lá as suas verdades. Mas eu creio que nós devemos interpretar o livro de Apocalipse tão literalmente quanto possível. E na minha opinião, Davi entendeu certo o que significa o reino de Deus. Na minha opinião, os profetas, as promessas do Antigo Testamento remetem a um reino terreno a ser instalado na terra, no aqui e no agora, transformando toda essa realidade que conhecemos. Para mim, o reino de Cristo é um reino sim político, aonde ele vem com seu cetro de ferro e vai governar todas as nações da terra. Ele vai mostrar o que deveria ter sido a história humana se o homem não tivesse caído, o que deveria ter sido as nações, os reinos, se Adão e Eva nunca tivessem comido do fruto proibido. É assim que eu observo o capítulo 20 de Apocalipse. Para mim, os fariseus entenderam certo. Entenderam certo o que era o reino de Deus, o que era o reino de Cristo, mas no tempo errado. Não era na primeira vinda que ele haveria de instalar o seu reino político. É na sua segunda vinda, aonde ele vem com o seu poder e grande glória comandar todas as nações da terra. É aí que ele vem. E o verso de número 1 diz: vi descer do céu um anjo com a chave do abismo. Esse anjo, ele já esteve aqui no livro de Apocalipse antes, ele aparece novamente. E agora com a chave do abismo, com as chaves da morte, com as chaves da prisão eterna, e uma grande corrente na mão. Quando nós lemos a palavra corrente, nós devemos entender que se refere a algemas. Algemas. Esse anjo ele vem com algemas na mão. Ele vem prender alguém. Ele vem restringir a liberdade de alguém. Ele vem colocar alguém em prisão. Quem ele vem fazer? Ele vem colocar em prisão. De quem ele é o carcereiro? O verso de número 2 responde quem esse anjo prende. Ele prendeu o dragão.
Quem é o dragão? É a antiga serpente. Nós vimos anteriormente em Apocalipse que dragão e serpente são seres similares, sinônimos, iguais em aparência no mundo antigo, e se referem a uma mesma entidade, que é o diabo, Satanás, o inimigo. O verso de número 2 continua. A antiga serpente, o dragão, é o diabo e Satanás. E esse anjo o amarra por 1000 anos. 1000 anos. Pastor, 1000 anos é literalmente 1000 anos? Como todas as datas em Apocalipse, o ano se refere a 3 anos e meio, entre tantas outras datas no livro de Apocalipse e Daniel, nós não podemos dizer categoricamente e assertivamente que 1000 anos é literalmente 1000 anos. O que a gente pode dizer é que é um período perfeito, é um período completo, onde Deus vai exercer competência em todo o território da terra, plenamente e completamente. Múltiplos de 10 na matemática judaica, eles são utilizados como símbolos. E o milênio, ele representa a perfeição do reino de Deus. Representa a perfeição do reino de Cristo. Representa a salvação dos homens, a redenção da humanidade, o governo completo da pessoa de Deus. E para que esses 1000 anos sejam efetivos, para que o reino de Deus seja instalado como convém, é necessário que as forças das trevas fiquem restringidas, que sejam levadas cativas. E é por isso que ele amarra Satanás. É por isso que ele prende Satanás. Para que exista luz plena, é necessário que as trevas cessem, que elas se apaguem, e ele apaga, ele restringe, ele cativa Satanás, até que os 1000 anos se completem. A prisão de Satanás tem um período de tempo. É uma pena culminada. Quanto tempo? 1000 anos. Até que se complete o período do reino de Deus. Até que o período em que Deus reine plenamente sobre a terra termine. Acabe esses 1000 anos. É o tempo de prisão de Satanás. Pena, 1000 anos. É o tempo que Satanás leva para ser solto, para estar preso. Depois disso, é necessário. E a gente vê que esse verbo é necessário, ele está na voz ativa. Como que dissesse, como que se Deus estivesse dizendo, eu determino que ele seja solto. Não é que Satanás vai fugir da prisão. Não é que Satanás vai dar um jeito de ser resgatado, vai ligar lá para o seu exército demoníaco, que vai chegar de helicóptero, jogar uma cordinha, ele vai sair. Não. Deus determina que ele seja solto depois desses 1000 anos. Deus determina que ele seja desamarrado, que o seu poder seja reintegrado depois desses 1000 anos. Deus é o criador da história da humanidade. Ele determina tudo o que acontece. E com a liberdade, o cativeiro de Satanás não é diferente. Depois disso é necessário, Deus vai soltar por um pouco de tempo para a batalha final. Para aquilo que a Bíblia chama de Gog e Magog, nós vamos ver o que isso significa. As nações, meus irmãos, são enganadas por Satanás. Nós estamos olhando para o Apocalipse em um período futuro. Satanás não está amarrado. O seu poder não está restrito. Ele continua se movendo e operante. E hoje ele está enganando as nações. Ele está usando as armas que ele sempre teve. A mentira, o engano, o estelionato. É isso que ele faz. E é por isso que nós vemos tanta instabilidade mundial. Essa falsa paz. Nós estamos cumprindo a nossa rotina de trabalho. Nós estamos estudando. Nós estamos cuidando da nossa família quando de repente chega um recado nos nossos celulares. E o que é que está escrito? Guerra entre China e Taiwan, entre Ucrânia e Rússia.
guerras na África, guerras no Oriente Médio, ameaças de guerra mundial. Irmãos, as profecias estão se cumprindo. Satanás colocando ódio, Satanás colocando engano, Satanás enganando as nações para que guerreiem contra si, para que militem contra si. O mundo passa por grande instabilidade, volatilidade. Satanás quer guerra, Satanás quer sangue. E todas as vezes que eu vejo guerra, eu lembro de Apocalipse. Todas as vezes que eu vejo notícia de guerra, notícia de um ditador, eu lembro de Apocalipse. Irmãos, o nosso coração tem de estar voltado para a palavra de Deus. Nós não temos que fazer como esses lunáticos que estão aí fora. Esses lunáticos que dizem assim, não, olha, essa guerra entre China e Taiwan, se acontecer isso, guerra mundial, o anticristo vai se levantar de Israel. Não. Isso é teoria da conspiração barata. O pastor de vocês é sério. Desculpa informar isso para vocês. Mas eu faço escatologia. Eu não faço escatologismo. Eu prego verdades, não achismo. E nós não temos o direito de olhar para o mundo e apontar. Não. Nós temos que saber que à medida que as guerras avançam, que os ditadores vêm, que a fome se alastra, que os desastres naturais acontecem, que isso aponta para o tempo do fim. É isso que nós temos que saber. E informar a humanidade e prender o nosso coração a essas doces promessas da palavra de Deus. Promessas de proteção espiritual àqueles que são filhos de Deus. Promessas de que passaremos ilesos no meio desse caos. Verso de número 4. Então eu vi alguns tronos e foi dado o poder de julgar aos que neles se assentaram. O nosso Cristo é rei, mas ele não reina sozinho. Jesus Cristo, ele poderia ter reinado sozinho se ele assim quisesse. Mas ao instalar o seu reino milenar, ele decidiu não reinar sozinho. Nós não vemos trono, nós vemos tronos. E nós vemos mais pessoas julgando e governando junto com Jesus. E quem são? Esses que nele se assentam. As almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Quem são? Os que não adoraram o anticristo ou besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa, nem nas mãos, não se submeteram ao reino de Deus. A Bíblia está dizendo literalmente que no tempo de perseguição, aqueles mártires caçados e mortos pelo anticristo, aqueles que não se submeteram ao reino das trevas, reinarão com Cristo nos seus tronos. Essa é a interpretação literal. Mas eu vou um pouco mais além. Movido por passagens do Antigo Testamento, eu entendo que esses tronos não são só para os martirizados no tempo do fim, mas para todos os cristãos que viveram de maneira piedosa em Cristo Jesus. Quando ele descreve essas pessoas do tempo do fim, eu entendo que João ele está dando um padrão de devoção. Os mais santos, a tropa de elite, os melhores dos melhores, os que se entregaram a Cristo, aos que se renderam a Ele, aos que entregaram a sua própria vida, não importa o século, não importa a ocasião, aqueles devotos, Deus lhes dá o poder de julgar. Não são todos os cristãos indiscriminadamente, mas aqueles que gabaritaram a sua vida de santidade, aqueles que se devotaram à pessoa de Jesus. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Você não está lendo errado. Eles ressuscitaram
em um corpo glorificado, como o corpo de Cristo, na mesma intensidade, no mesmo poder, e reinaram com ele durante os 1000 anos. Eu quero viver de maneira devota a Jesus. Eu quero viver de maneira restrita àquele que morreu por mim. Porque quando ele vier plantar o seu reino de maneira plena e visível, eu quero estar nesse trono sentado julgando e governando. E você, aonde você quer estar? Aonde você quer estar? Só reina com Cristo quem se submete ao reino dele. Quem se submete ao reino dele. Aqui no verso de número 4, eu vejo uma verdade que me confrontou até a minha espinha, até a minha medula. Isso cortou o meu coração em dois. Eu percebo que esses cristãos aqui descritos, eles não se submeteram ao anticristo, não se submeteram à besta, não se submeteram a Satanás. É o que eu percebo aqui no verso de número 4. E como é que Satanás os caçou, você se lembra? O que diz a respeito da marca da besta? Que eles não poderiam comprar, nem vender, nem comercializar. Foi assim que começou a perseguição aos cristãos. Uma perseguição econômica. Depois acabou redundando em uma perseguição à vida. Mas começou com uma perseguição econômica. E aí eu vejo o meu lar, e eu vejo o rostinho do meu filho, e eu vejo o pão que eu consegui comprar no meu cartão, o leite, o arroz, o feijão. E eu fico pensando como vai ser quando o anticristo vier colocando sanções econômicas. E eu já vi isso, meus irmãos, eu já tive um encontro com o anticristo. No Egito, os cristãos já têm restrição econômica. Não podem trabalhar registrado, os melhores trabalhos não são os deles. Eles lutam, labutam e se esforçam para sobreviver e ter o que comer. A expectativa de vida é de 35 anos. Tempo, presente, 2022, Egito. É exatamente esse retrato que nós estamos vendo aqui no verso de número 4. Como vai ser, irmãos? E às vezes eu cometo pecado, eu estou lá em casa. E aí eu viro tendo churrasco, tendo arroz, tendo vinagrete. Eu viro e falo para Paulo, nossa, só faltou a Coca-Cola, hein? Só faltou a Coca-Cola. Aí a gente vai lá e compra a Coca-Cola e coloca em cima da mesa. Aí sabe o que acontece? Termina de comer. Nossa, só faltou o pudim, hein? Vamos ligar no iFood para trazer um pudim. Aí vem o pudim. A gente come o pudim. Aí chega a tarde e a gente fala, nossa, só faltou o cafezinho. E parece que na nossa vida é sempre assim. A gente fala, nossa, só faltou, hein? Só faltou, hein? Nossa, para completar, só faltou, hein? E a gente se esquece que quando a gente olha para a mesa, existe ali abundante providência de Deus. E não nos falta nada para nos manter de pé. Irmão, se a gente reclama porque só faltou um item, um ingrediente, algo que é até luxo, perto da mesa de milhares de brasileiros, como vai ser quando o anticristo vier com toda a sua violência, com todas as suas sanções econômicas? Se a gente fica reclamando de um item que está sobre a mesa, se a gente não observa que não nos faltou nada, como será quando ele vier com toda a sua força? A minha fala me mostrou que eu não estou preparado. A minha fala me mostrou que eu preciso estar mais contente. A minha fala me mostrou que tudo que eu tenho à mesa já é suficiente para eu manter a minha família. Irmãos, você não está entendendo. Quando o anticristo vier, acabou a viagem de lazer. Quando o anticristo vier, acabou o restaurante legal. Quando o anticristo vier, acabou a luz.
Sabe a luz que você preza em casa? O banho quente acabou a água, acabou a higiene, acabou tudo aí que vai faltar. E se a gente reclama dos itens que nós não temos agora, o que será de nós, meu irmão? O que será de nós quando ele vier com toda essa sanguinária violência? As nossas falas demonstram se nós estamos submissos ao reino de Cristo. As nossas falas demonstram se nós não estamos dispostos ou não a viver para a sua glória. As nossas falas demonstram se nós temos um coração preparado contra as astúcias de Satanás e do seu reino das trevas. Tomemos cuidado, meus irmãos. Tomemos cuidado. Aquele que idolatra o dinheiro e o bem-estar agora, vai idolatrar quando o anticristo vier. Vai idolatrar quando o anticristo vier. Não, eu não, pastor. Vai sim. Se você pega Mamon na mão e você o cultua, vai idolatrar o anticristo quando ele vier. Não vai abrir mão dos seus desejos. Não vai abrir mão da higiene. Não vai abrir mão de luxo. E vai ser submetido à marca na testa e na mão direita. Mas não esses. Esses em nada reconheceram a sua vida como preciosa. Esses que se entregaram para ser mortos com as suas famílias. Esses que têm um apetite que não é o apetite da barriga. Esses que têm o apetite de viver para a glória de Deus e para o reino de Deus. Esses que têm fome da comida espiritual. Esses que consideram que é melhor juntar tesouros no céu do que na terra, porque a terra passa e suas paixões passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus vivem para sempre. Esses reviveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos e conseguiram conduzir essa terra por inteiro a um renovo espiritual. A um renovo espiritual. Esses têm cacife, esses têm fibra, esses têm calibre, têm estrutura para poder governar sobre a terra. E você ainda não entendeu sobre quem que eles estão governando. Você vai levar um choque agora. Como que esses homens morreram, esses homens e mulheres de Deus morreram? Na mão do anticristo e dos ímpios que estavam com o anticristo. Aí eles morrem, Deus vem instalar o seu reino através da pessoa do Filho e faz com que esses que foram mortos pelo anticristo e pelos ímpios ressuscitem e reinem com eles. E reinem com ele. Sobre quem eles estão reinando? Sobre os que os mataram. Eles estão reinando sobre os que os torturaram. Eles estão reinando sobre aqueles que os maltrataram, que os xingaram, que caçoaram deles. E não estão reinando de maneira perversa e nem terrível. Estão reinando para o seu bem. Estão reinando para acabar com a fome que há sobre a terra. Estão reinando para colocar a verdadeira paz que Deus providenciou sobre a terra. Estão reinando para o bem de todos eles, inclusive dos torturadores, dos que estão com o anticristo. Estão reinando sobre esses homens terríveis que tiveram a capacidade de acabar com a igreja. Que testemunho, meus irmãos. Que tapa na cara. Deus podia ter ressuscitado gente de outras épocas somente, não. Ressuscita pessoas, cristãos martirizados do tempo do fim, para ensinar o que é dar a outra face. E aí você tem raiva da cunhada. Você por tão menos não perdoa quem te caluniou. Você por tão menos não perdoa aquele que mentiu a seu respeito.
Você, por tão menos, não tem coragem, podendo, de fazer o bem para aquele que fez mal a você. Os mártires têm. Esses que reinam com Cristo têm. E se você não passar nessa fase da vida, não vai reinar com Cristo. Mostrou que não está preparado para perdoar. Mostrou que não está preparado para dar outra face. Mostrou que não está preparado para governar para o bem de todos, mesmo dos seus piores inimigos. Irmãos, isso tem de nos fazer parar para pensar. Cristão é aquele que é zoado por todo mundo e está disposto a perdoar a todos. Cristão é aquele que dá outra face. Cristão é aquele que se desprende do ódio. Cristão é aquele que perdoa. Pode ser a pior pessoa da terra, tendo feito o pior dos abusos. O cristão perdoa. E se nós não perdoamos, nós já estamos mostrando a que tipo de reino nós estamos nos submetendo. Se a nossa língua só gesticula para falar mal do outro, para cuidar da vida do outro, para acusar o outro, para julgar o outro, que tipo de cristão a gente vai ser quando reinar sobre tudo? Estamos mostrando que não estamos preparados. Estamos mostrando que não estamos prontos para governar sobre essa terra. Que a igreja ainda não está purificada o suficiente, santa o suficiente. Meus irmãos, do que é que Deus tem de nos privar? Até onde Ele tem de nos disciplinar? Para a gente perceber que tudo que a gente precisa é de Deus e da Sua palavra. Que nós podemos passar por privação, passar por abstinência, que conseguimos amar e perdoar as piores pessoas, porque fomos alcançados por um perdão sem igual. Não deixemos com que as lições divinas nos atinjam, restringindo os nossos alimentos, nos disciplinando espiritualmente. Vamos aprender essa lição desde já. Desde já. Nós ressuscitaremos com Cristo. Verso 5, mas os outros mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Pedra no sapato dos amilenistas. Desculpa te dizer, eles podem fazer o mesmo comigo, se conseguirem. Mas é uma pedra no sapato dos amilenistas. Porque eles dizem assim, a palavra de Deus em nenhum lugar fala sobre segunda ressurreição. Não tem segunda ressurreição, só tem uma ressurreição. Pois é, mas a palavra aqui no original diz o seguinte, esta é a primeira ressurreição. Se tem a primeira, logo tem pelo menos, meu irmão, a segunda. Que vai ser depois dos 1000 anos. Primeira ressurreição para esse grupo seleto de cristãos que reinam com Cristo, e a segunda ressurreição, apesar de não ter esse nome, mas por óbvio e por lógica é a segunda no fim do período milenar. Pronto. Existe a primeira e a segunda ressurreição. Você pode não gostar, você pode não concordar, mas olhando para o verso 5, basta ler e você vai ver que tem 2 ressurreições. Felizes, bem-aventurados e santo é o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante os 1000 anos. Sabe o que o apóstolo João está dizendo aqui? É o seguinte, olha, até tem a segunda ressurreição. O restante dos cristãos serão ressuscitados em corpo glorificado, mas felizes mesmos e santos e devotos é os que participam dessa primeira ressurreição. Porque a segunda morte, que é a morte espiritual, que é estar onde o anticristo está e o falso profeta está, que é o inferno, a segunda morte, não tem poder sobre eles.
Mas eles serão sacerdotes de Deus. Pastor, sacerdote não precisa mais, né? Não precisa mais de sacerdote, mas é linguagem bíblica para mostrar que reinaremos, conduziremos, legislaremos sobre a terra com ele, de Deus e de Cristo, e reinaremos com ele durante os 1000 anos. Por isso eu não tenho alternativa entre uma posição minoritária e ficar com a maioria. Eu prefiro a posição minoritária, que é mais fiel às Escrituras. Eu não olho para os grandes teólogos, é sola Escritura, e movido por esses 6 primeiros versos do capítulo 20 de Apocalipse, eu acredito, meus irmãos, que o reino de Cristo é tão real quanto esse ar que respiramos. Eu acredito que ele vem no céu com poder e grande glória, que ele há de instalar esse reino na terra, que os devotos, que os piedosos e que os santos reinarão com ele, conduzirão as nações. Por tanto tempo nós oramos pela igreja perseguida, oramos pelas catástrofes mundiais, oramos pelas guerras, e Deus está nos chamando para sermos participantes desse governo, para reinarmos com ele, para que com as nossas próprias mãos possamos cooperar com as mãos dele e poder mudar a realidade mundial. Acabou a guerra, acabou a fome, existe plena paz, paz de Cristo, paz que esse mundo não pode dar, e você será responsável também por impetrá-la nesse mundo. Posso ouvir um glória a Deus? Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Deus, que nos chama para mudar a realidade do mundo. Treine a abstinência, treine o amor ao próximo, treine a paciência, treine a paz, porque adivinha só, você vai precisar dela quando reinar com Cristo. Fique de pé, eu quero orar com você.